7h22, Abner Luiz já por aqui. Bom dia novamente, Abner. Bom dia mais uma vez para você, para quem está em casa também nessa sexta-feira, né? Olha, o CSA ontem venceu a partida contra a Tuna Luso e o time alagoano simplesmente, quando o árbitro apitou, saiu para cima da Tuna de forma feroz. 15 minutos, praticamente o jogo já estava definido. 5-0 foi o placar que a Tuna levou ontem lá nas Alagoas e dizendo mais, saindo da Copa do Brasil, deixando, né, de ganhar aí esses 2.300.000 reais. Bora acompanhar como é que foi. O Azulão abriu o placar aos 2 minutos do primeiro tempo com um gol de Guilherme Cachoeira. Aos 16 minutos, o segundo gol do CSA. Clenisson mandou com segurança para a rede. Pouco tempo depois, Guilherme Cachoeira driblou a defesa e passou a bola para Thiago Marques, que marcou o terceiro gol do time alagoano. E para finalizar o primeiro tempo, novamente, Guilherme Cachoeira e Thiago Marques atuaram juntos e garantiram o quarto gol do CSA. Com sede de gol após o primeiro tempo, a Tuna voltou com vontade de marcar, mas não teve sucesso e aos 15 minutos do segundo tempo, o CSA marcou o quinto gol sobre a Águia Guerreira. Depois dos 5 gols, o time alagoano ainda tentou ampliar o placar, mas não teve sucesso. Fim de jogo, CSA 5, Tuna 0. Olha, o CSA causou inveja para nossas equipes aqui do futebol paraense, porque jogando em casa, na presença do seu torcedor, avançou para cima da Tuna, fez uma marcação lá na frente e saiu fazendo gol, e 5 foi muito pouco, quer dizer, poderia ser muito mais do que esses 5-0 aí. Apesar de que no início do jogo, penso que a Tuna foi prejudicada com a não marcação de um pênalti, foi dado impedimento. O goleiro do CSA deu um soco, né, na cabeça do jogador da Tuna e também não levou cartão nesse lance, independente de estar ou não impedido. E o segundo gol do CSA, eu aponto falta. Mas reclamar disso depois que toma de 5 e tu não joga nada, é bem complexo. Essa semana foi uma semana desastrosa, né, porque o Remo conseguiu perder para o Mazagão na Copa do Brasil Sub-17. O Remo, não jogando nada, saiu da Copa do Brasil contra o Criciúma dentro de casa com o apoio do seu torcedor. A Tuna toma de 5 do CSA pela Copa do Brasil. Semana, o Paysandu vencia por 2-0, quase leva a virada fora de casa. E aí a gente fica assim meio que prestes a chegar na Série B, principalmente do Campeonato Brasileiro, e a Tuna, né, também tendo calendário. Olha, o Paysandu está de volta a Belém, e com aquele gosto amargo, né, de quem poderia ter saído com a vitória no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Nós fomos lá receber o Paysandu no aeroporto. Quando tudo parecia controlado, o resultado mudou num piscar de olhos. Aos 49 do segundo tempo, a vitória escapou entre os dedos. E para o treinador Luizinho Lopes, faltou equilíbrio. Coisas que acontecem e a gente precisa tirar como lição, vamos analisar internamente. Eu acredito que com 2 a menos contra qualquer equipe dificulta muitas ações, mas nós poderíamos, né, estando mais atento, ter um pouquinho mais de controle. Eu acho que a gente se emocionou muito na partida em alguns momentos, né, e descontrolou um pouquinho. E no retorno a Belém, o time tem algumas baixas. Além de Quintana, que está suspenso pela expulsão em Boa Vista, o lateral esquerdo Kevin torceu o joelho e precisou de muletas para andar. Mas o jogo também não teve apenas coisas ruins. Enquanto o time estava bem, a noite era boa para Marlon. Contra o Mundão, fez o 100º jogo com a camisa do Paysandu e marcou o 27º gol pelo clube. Porém, ele trocaria esse gol por um resultado melhor. Poderia ser melhor com a vitória, né? Mas mesmo assim fico feliz chegar a uma marca como essa e ainda mais fazendo gol, mas trocaria tudo isso pela vitória de ontem. E com a paralisação do Parazão, o Paysandu não joga neste final de semana. O time, inclusive, terá sexta-feira de folga. Retorna aos treinos somente no sábado e já em preparação para o jogo da volta das semifinais da Copa Verde contra o São Raimundo. Nos passaram que não vai ter jogo esse final de semana, mas não sei se está decidido ainda. Mas a gente está focado primeiramente no jogo de quarta, que é o jogo da volta.
É isso mesmo, o Parazão segue paralisado, né? Parazão segue paralisado, está na justiça. Acredito que a federação vai esperar uma decisão lá no Rio de Janeiro, no STJD, ainda não foi nem julgado em segunda instância aqui em Belém os processos que estão ocorrendo. E é isso que tem no calendário do Paysandu, é a Copa Verde, tem esse período de descanso e de treinamento para jogar na quarta essa partida da volta, no Mangueirão, né? Tenho dúvida aqui com o apoio do torcedor bicolor. No caso do Clube do Remo, até aqui só a Série B do Campeonato Brasileiro vai ter que esperar para o próximo mês. A Tuna também fica na questão do Parazão, saindo da Copa do Brasil, ou seja, a gente vai ficar apenas com as competições nacionais até que se resolva a questão do futebol paraense. Olha, ontem o presidente do Clube do Remo, Tonhão, que não é muito simpático a dar entrevistas ou estar na mídia falando, quando ele vem falar é porque problemas acontecem, né? E a coisa é séria. E o presidente ontem se manifestou falando da demissão de Rodrigo Santana e da contratação de um novo treinador. Acompanhe. A gente teve no Rodrigo um grande treinador e um dos grandes responsáveis pelo acesso do Remo à Série B. Esperávamos contar com a participação dele até na disputa dessa série. Mas, infelizmente, futebol apresenta essas coisas, essas últimas apresentações, esse resultado contra o Criciúma, que nos levou a ter um bom prejuízo financeiro, fez com que a gente reunisse a diretoria, fizesse uma análise de tudo, e para preservar os interesses do Clube do Remo, preservar a imagem do Rodrigo, para que ele saia do clube com a imagem de um treinador vitorioso, um treinador do acesso, nós resolvemos fazer essa mudança. Após a decisão pela saída do Rodrigo, que nós começamos a conversar com alguns treinadores e chegamos ao denominador comum que o Daniel seria o melhor nome para comandar o Clube do Remo no restante da temporada. Acima de tudo, um profundo conhecedor de Série B, e a série que o Remo vai disputar, né? Então, já fez bons trabalhos em alguns clubes, principalmente ali no Nordeste e no Sudeste, né? Em especial no CRB. Vamos apoiar a nova comissão técnica que está chegando aí para que possa disputar no futuro breve, espero que seja breve, o retorno do Campeonato Paraense e conseguir uma grande campanha na Série B. Olha, a paralisação do Campeonato Paraense foi o que também contribuiu para que a diretoria do Remo entendesse que esse período de paralisação e sem jogos fosse o momento de fazer essa troca para que um novo técnico chegasse, pudesse conhecer o plantel, trabalhar com esse plantel, estudar, né, o que ele tem em mãos, solicitar o que ele acha que precisa para encarar a Série B do Campeonato Brasileiro. O novo técnico é o Daniel Paulista, né, no qual o Tonhão se referiu. Ele tem 42 anos, um jovem técnico. Ele tem o Eudes Pedro, né, que já treinou o Clube do Remo lá atrás em 2, 3 jogos. Eu lembro que era no final de uma administração do Fábio, se eu não estou enganado. Ele é o auxiliar técnico, vai trazer o seu preparador também. Ele trabalhou no Sport, trabalhou no CRB, foi técnico do Guarani. E sempre está ali, né, fazendo campanhas interessantes na Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado ele foi mal lá pelo CRB, estava desempregado, né, e agora recebe essa oportunidade no Clube do Remo nessa temporada. Que chegue, faça um bom trabalho, né, que essa torcida quer ver esse time jogar. Investimento muito alto e a gente, infelizmente, para a diretoria do Clube do Remo, para o torcedor e para a gente que quer ver o futebol paraense bem, a gente não está vendo dentro de campo a entrega do que se prometeu, pelo menos pelo currículo, pelo quanto ganha, né, e pela fama de alguns jogadores que por aqui chegaram. Eu estava até escrevendo para o Jornal Liberal de domingo, eu estava fazendo a seguinte análise. Não sei se é prematura, né, essa minha análise, mas, Fábio, você que está em casa, acho que dos jogadores badalados, né, que chegaram para o futebol paraense nessa temporada, eu acho que quem mais está entregando é o Rossi, atacante do Paysandu. Eu acho que ele tem tido uma regularidade, a gente tem visto dentro de campo ser o jogador que a gente esperava. No restante, eu acho que ainda está devendo um pouco. Olha, daqui a pouco eu volto para trazer o quadro Te Mexe. A gente vai repercutir mais a chegada do Daniel Paulista, né, falar do Paysandu, que na quarta tem a Copa Verde.
Mas não fiquem tristes que o Parazão parou e não vai ter bola rolando em Belém no final de semana. Porque aqui na TV Liberal, 4 da tarde, tem a final do Cariocão, né? Flamengo e Fluminense, uma grande pedida no domingo, para junto com os amigos, a família, poder acompanhar. Jogaço. Valeu. Volto daqui a pouco. Abner. Oito e 5, voltamos agora para o segundo tempo do esporte, falando sobre a derrota da Tuna. Pois é, quem perdeu a primeira parte do nosso esporte aqui no Bom Dia Pará vai poder ver mais uma vez o vexame, né, que a Tuna acabou dando na Copa do Brasil, perdendo pelo placar de 5-0 para o CSA ontem à noite lá em Alagoas. Nos primeiros 15 minutos de jogo, a Tuna praticamente deu adeus à esperança da classificação. O jogo foi definido nesse primeiro tempo pelo placar de 4-0, poderia ser muito mais, a Tuna totalmente perdida em campo, não conseguindo sequer trocar passes para chegar no campo adversário. Já os donos da casa se impuseram, foram para cima, fazendo uma marcação bem adiantada, né? Trabalho com velocidade, ultrapassagem, deu inveja até de ver o time do CSA se comportando dessa forma dentro de casa, com muita personalidade. A Tuna foi uma presa fácil, se despede da Copa do Brasil dessa forma melancólica, viu o sonho de passar à terceira fase e conseguir os R$2.300.000. Foi uma distância muito grande entre as duas equipes. A Tuna, que vem fazendo um campeonato paraense razoável, estando na fase de classificação, mas punida até então, né, pelo Tribunal de Justiça Desportivo. Ainda é algo que vai ser decidido aí mais para frente, mas a Tuna agora fica aí no aguardo da decisão dessa questão jurídica do Parazão, porque a Copa do Brasil já foi embora. E tem também a outra Copa, que é a Copa Verde, né? Paysandu desembarcou depois desse empate. É verdade, Paysandu foi lá, fez 2-0, acabou levando o empate e teve jogadores lesionados, jogadores expulsos. O certo é que o Paysandu desembarcou ontem em Belém. Nós fomos receber o Paysandu lá no aeroporto e você acompanha como foi. Só tem imagem, né? A gente mostrou no primeiro bloco como foi, mas aí a gente mostra as imagens para você. O Quintana, que vem logo aí, foi expulso, está fora do jogo da próxima quarta-feira. Lembrando que o jogo da quarta-feira vai ser no Mangueirão, tá? O Kelvin também, o lateral, acabou lesionando o joelho, precisou viajar de muletas. Foi o 100º jogo desse jogador aí, o Marlon, que acabou fazendo um gol também na partida. E o Paysandu precisa de uma vitória simples, né, para conseguir a classificação à próxima fase da Copa Verde e sonhar aí, né, com um bicampeonato, quem sabe, Sim, da competição. Bem, o Leão já tem um novo técnico, hein? É Daniel Paulista, é o nome do homem. O comandante azulino chega ao Baenão neste fim de semana para se reunir com o time, né? O Daniel tem passagens por times como Sport, Confiança, Guarani e CRB. Na comissão técnica do novo treinador está o auxiliar Eudes Pedro, que já foi técnico do Clube do Remo em 2019. Ontem o presidente Tonião falou a respeito da demissão do Rodrigo Santana, elogiou o trabalho, agradeceu, foi um técnico bem importante no acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas disse que chegou o momento, pela falta de produtividade da equipe, de trocar o treinador e apostar em um novo trabalho, já visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Atualizando para vocês a questão do Campeonato Paraense. Continua paralisado, continua na Justiça, tivemos alguns julgamentos em primeira instância, todos os clubes recorreram, vamos ao Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará. Esgotado, se a punição ela continuar, aí eles vão recorrer ao STJD lá no Rio de Janeiro e lá teremos a decisão de quem continua no campeonato, quem foi punido, e a federação até o momento tem se comportado da seguinte forma: só quando resolver a questão jurídica é que vai dar condição do campeonato retornar, para não ter que retornar e depois a justiça mandar voltar. E aí a gente não sabe como é que vai ficar a questão das datas, né? Sim. Porque, por exemplo, para Remo e Paysandu, a Série B já iniciando. O Paysandu também está envolvido em Copa do Brasil e Copa Verde, que o Paysandu ainda não estreou na Copa do Brasil e que vai estrear na terceira fase. Então está bem complicada aí a situação de Remo e Paysandu em relação ao Campeonato Paraense. Há quem diga que, de repente, Remo e Paysandu vão usar times alternativos, sim, caso cheguem à final do Parazão, aí sim, né?
vão se enfrentar com as equipes titulares, podemos dizer assim. Mas é apenas comentário de bastidor, a gente não pode cravar que isso realmente vai acontecer. Cenas para os próximos capítulos, a gente semana que vem atualizando também cada passo em relação a essa situação do Parazão. Bom, vamos agora se mexer. Vinheta. Alô, amigos do Bom Dia Pará, direto da corrida do Rei da Amazônia, te mexe, vem correr com a gente. Nós somos a equipe MB. Estamos aqui na Praça do Jaú. Vem treinar com a gente. Te mexe! Alô, galera do Bom Dia Pará. Te mexe! Vem correr com a gente. Bom Dia Pará. Te mexe! Vem correr com a gente. Alô, Bom Dia Pará. Te mexe! Vem correr com a gente. Alô, Bom Dia Pará. Te mexe! Vem fazer pilates com a gente. Vem! Tá aí, é sexta-feira te motivando a treinar no final de semana, gravar o teu vídeo, mandar pra gente para que você se veja aqui no Bom Dia Pará. Domingo, encontro marcado com a TV Liberal, TV Globo. Vamos ter a grande decisão do Campeonato Carioca, 4 horas da tarde, Flamengo e Fluminense no Maracanã. Bora lá, Fábio? Bora. Bora lá assistir? Bora lá assistir? Pois é, eu te pedi a passagem de avião, mas dá para assistir pela TV também. Bora lá assistir na TV? Então pronto, domingo, encontro marcado 4 da tarde aqui na TV Liberal, pipoquinha, fechado, né? E tal, família reunida. Segunda-feira a gente está de volta. Valeu. Até, tchau, gente. Tchau, Abner. 8h11. Vamos fazer aquele giro pelo trânsito na cidade. Na tela para vocês, a BR-316, fluxo sempre intenso, sexta.